Então, continuando aquela parte teórica, só que dessa vez fazendo a resolução das questões do módulo que vocês receberam, vamos verificar como que se aplica os tópicos trabalhados na aula presencial numa maneira de exemplificar o que nós falamos com vocês nessas aulas. Então, o nosso tópico são os procedimentos de coesão textual, emprego de conectores intraparagrafais e as suas relações lógico-semânticas. Eu trouxe para vocês um modelo de questão que não necessariamente articula o valor semântico do conectivo. Tá? Isso é um modelo de questão que estabelece uma relação de sentido entre dois fragmentos de uma frase ou de um período que aqui foi retirado de um texto base desta prova. Veja, eles têm um fragmento, tá? Um período composto retirado do texto em questão, sublinharam uma parte e a outra não. Então o que eles querem saber é qual a relação de sentido que se estabelece entre o termo sublinhado e o termo não sublinhado. Vejamos o enunciado. O trecho destacado acima estabelece uma relação de sentido, vale a pena prestar atenção nesse detalhe, com o restante da frase, que é o que não está sublinhado. Essa relação de sentido pode ser definida como? Então veja, para efeito de matéria, para efeito de conteúdo, até por uma questão mesmo de interpretação de texto, quando dois períodos mantêm relação entre si, só pode haver dois tipos de relação de sentido. Ou de causa e consequência, também chamado de causa e efeito, ou de oposição. Então a gente percebe, na linha que eles colocam as possibilidades de resposta, que você já tem como opção as três linhas de atuação que nós falamos aqui: causa, consequência e oposição, o que faz com que simultaneidade seja descartável. Tá? Porque, na verdade, só existem duas relações de sentido entre períodos: causa e consequência e oposição. Para você saber o que é causa e consequência, você tem que perceber que o segundo período confirma o que diz o primeiro. E para ser oposição, é o revés. O segundo período não confirma o que diz o primeiro. Se a gente observar a maneira como foi constituído esse período, eles dizem: com a inacreditável capacidade humana de ter ideias, sonhar, imaginar, observar, descobrir, constatar, enfim, refletir sobre o mundo e com isso crescendo, a produção textual vem se ampliando ao longo da história. Então a gente percebe que na colocação desses dois verbos aqui no gerúndio, crescendo e ampliando, a gente nota que as duas ideias corroboram uma a outra. Então a ideia que nós temos é o que não está sublinhado confirma o que diz o que está sublinhado. Então nós temos uma relação de causa e de efeito, o que já descartaria a opção letra C como oposição. Nesse caso, a questão que nos resta para responder a vocês é o seguinte: quem é causa e quem é consequência? No caso, causa é o fato, tá? E a consequência é o efeito gerado por essa causa. Então, na verdade, o que vocês têm que achar aqui, que nós vamos verificar agora, é qual dos dois estabelece esse fato. Se aqui no caso a capacidade humana de ter ideias cresce e a produção textual se amplia, a gente tem que observar que esse elemento marcado é o fato que tem como termo consequente o que não está sublinhado. Ou seja, crescer é a causa, ampliar-se é a consequência. Como o que está sublinhado é o crescer e crescer é o fato, portanto a resposta da número 11 é a letra D, mecanismo de causa. Queria chamar a atenção de vocês para esse modelo de questão, que não é muito comum para a banca da Selecom. A Selecom ainda é muito tradicional nesse aspecto, em que ela procura trabalhar fielmente o valor semântico do conectivo, o que na verdade não é o que nos interessa aqui. Eu trouxe esse modelo de questão para vocês observarem como que funciona esse manuseio da relação lógica entre os períodos, que, volto a dizer, só existem de duas formas: B confirmando A, causa e efeito, ou B negando o que dizem A, que é o mecanismo de oposição. Portanto, número 11, resposta letra D. Na próxima questão, também de um mesmo modelo, muito parecido com o modelo anteriormente, que vocês podem observar que são itens resolutivos de palavras soltas, de ET isolados, bem parecido com a prova de vocês. A gente tem um modelo que me interessa, e interessa a vocês também. Somos escravocratas ao deixarmos que a escola não seja tão diferenciada. Nota que aqui, nesse caso, não se sublinha um período. Nesse caso aqui se sublinha um conectivo, tá? E aí, nesse caso, eu queria chamar a atenção daquela questão que eu tinha falado com vocês em sala de aula, de decorar o termo conector. Para efeito didático, o ao
sublinhado, o AL como conector, ele sempre é um marcador de tempo. Tá? Basicamente em exemplos mais soltos. Estávamos aqui ao amanhecer do dia. Então o AL ele cumpre o papel de estabelecer com o termo anterior um papel temporal. Então fundamentalmente o AL é marcador de tempo. Só que nesse caso aqui, eu não tenho uma marcação temporal, o que é muito cobrado em concurso. Você estuda gramaticalmente um valor, mas discursivamente dentro do texto ele vem com outro valor distinto. Verifiquemos. A forma sublinhada, veja que eles não falam em conjunção ou conectivo, talvez para não complicar muito a cabeça do candidato, embora para vocês também seja a mesma questão, tá? Introduz uma relação de tempo. Então a banca mesmo diz que o AL gramaticalmente é temporal. Ele afirma categoricamente isso. A ela, entretanto, se associa uma outra relação de sentido. Aí vocês têm que entender que essa relação de sentido está motivada não pela gramática, mas sim pelo discurso, sim pelo contexto. Essa outra relação de sentido presente nesse fragmento é de quê? Aí vem aquela questão do manuseio do texto, porque vejamos, se não é de tempo, seria de quê? Então vamos lá. Causa, contraste, conclusão, comparação. Vou pegar link no que nós falamos em sala de aula. Vamos fazer por método de eliminação. Comparação não é porque vocês não estão vendo aqui uma ideia de estabelecer entre as duas noções traços analógicos comparativos. Então não tem traço comparativo, não tem traço analógico, não compara. Você também não tem um traço conclusivo em que você verifica que a segunda sentença seja um dado exclusivamente voltado ao que se diz em A. Então B não conclui o que se diz em A. Consequentemente não é conclusivo. Então nos sobra, de novo, aquelas ideias que nós falamos na questão número 11. Ou é causa ou é contraste. Aqui eles utilizaram o termo contraste, que para efeito didático serve como oposição. Daí vem aquela questão, de novo, mencionada na anterior. Se só existem duas relações de sentido, em que B confirma A, que é causa e efeito, e quando B não confirma A, que é de oposição, a gente só tem esse trabalho de verificar se a segunda sentença confirma ou não o que diz a anterior. Somos escravocratas ao deixarmos que a escola seja tão diferenciada. Se o segundo fragmento diz que a escola é diferenciada em função de ser escravocrata, então nós temos uma relação em que B confirma o que diz A. Se B confirma o que diz A, não é um contraste. É, de novo, uma relação de causa. Só para lembrar, causa e efeito, B confirma A. Contraste / oposição, B não confirma a ideia de A. Então, na número 12 do módulo de vocês, a resposta é a letra A. Causa. Tomando muito cuidado, muita atenção com essa questão de pegar uma gramática, pegar um elemento de material, a minha própria apostila que eu fiz para vocês, e tentar trabalhar a ideia de decorar. Não vale a pena decorar, vale a pena verificar qual a relação de sentido que se estabelece entre os dois links, entre os dois períodos estipulados. Ok? Daqui a pouquinho a gente volta para trabalhar as outras questões do módulo. Um abraço.